Quantas vezes ouvimos dizer que a ficção imita a realidade? Claro, basta assistir a alguns filmes ou ler alguns livros que tratam de temas de política fictícia ou de ficção científica. Afinal, aquele sufixo Fanta não se refere à famosa bebida, que por sinal nasceu na Alemanha nazista, mas se refere basicamente ao que não é real. Mas poderia no futuro, um dia, ou em um presente alternativo, ou até mesmo no passado, ter ocorrido. Bem, quantas vezes nos perguntamos e se? Ou quantas vezes nos perguntamos se essa história é verdadeira? E quantas vezes a realidade imitou exatamente a cinematografia ou a escrita de romances? E quantas vezes a realidade influenciou na escrita de roteiros ou de enredos para livros? Vou apresentar a vocês um caso prático. Talvez alguns já tenham ouvido falar, para outros pode ser a primeira vez. Todos vocês devem ter ouvido falar de Simon Wiesenthal, o grande caçador de nazistas. O judeu que, após sobreviver ao Holocausto, dedicou o resto de sua vida a fazer justiça ao seu povo. Não de maneira superficial, não se improvisando como carrasco, mas procurando aqueles que cometeram certos crimes para que fossem levados à justiça e tivessem o julgamento que mereciam. Pois bem, Simon Wiesenthal, que nos deixou há vários anos, deixou para trás um centro de documentação, uma quantidade imensa de documentos. Uma equipe que continua trabalhando até hoje para reconstruir os pontos obscuros de um assunto terrível, o do Holocausto. Mas Simon Wiesenthal, em 1971, também recebeu a visita de uma personagem diferente do usual. Não um historiador, não um membro da polícia ou da autoridade judiciária. Não, era um romancista, um ex-jornalista da Reuters, que havia decidido mudar de profissão para escrever livros. Livros com um substrato de realidade a partir do qual se desenvolviam temas verossímeis, mas não necessariamente reais. Este escritor se chama, porque ainda está vivo hoje, Frederick Forsyth. Sua vida é toda uma aventura. Foi um dos pilotos mais jovens da Royal Air Force, esteve na Biafra, esteve em Israel e depois, justamente, se dedicou à escrita. Os livros de Forsyth se tornaram best-sellers mundiais, começando com O Dia do Chacal, publicado em 1971. E está preparando o material para seu segundo livro dedicado à rede de ex-nazistas, que em parte conseguiram fugir da Alemanha ou de qualquer forma da Europa, e em parte permaneceram na Alemanha. Sob um nome falso, Forsyth decidiu se dirigir a Wiesenthal justamente como especialista no assunto. Ele precisa de um vilão, do vilão da vez Forsyth, para o seu livro. Ele precisa de um criminoso de guerra. Então, ele pede a Wiesenthal para tentar procurar em seus arquivos, para compor um personagem não real, mas verossímil, que possa servir justamente como contraponto ao herói de seu próximo romance, e aqui a genialidade de Simon Wiesenthal. E se fosse um criminoso verdadeiro, nunca capturado, em fuga, procurado, quem sabe? Talvez o livro pudesse ajudar os investigadores a esclarecer o desaparecimento de um dos 50 homens mais procurados na Alemanha naquele período. A história dirá que aquela intuição foi decididamente genial e funcional. Sim, porque o nome escolhido pelo arquivo de Simon Wiesenthal é Edward Rochman. Rochman é um austríaco. Como tantos outros criminosos de guerra, pensamos em Odilo Globocznik Globus ou também pensamos em Adolf Eichmann. É curioso como tantos criminosos de guerra e tantos culpados de crimes contra a humanidade vêm da Áustria, na galáxia nazista. Mas isso é apenas uma curiosidade, então deixemos de lado. Rochman é procurado há muito tempo pelas autoridades da Alemanha Federal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Por qual motivo? Ele foi vice-comandante do gueto de Riga durante a ocupação de 1941 a 1943, ganhando um apelido nada agradável, o de açougueiro de Riga. Mas Rochman é muito mais. Nascido em 1908, filho de um operário que trabalhava numa fábrica de cerveja em Graz, na Estíria, Edward Rochman passou a juventude em Graz.
Ele estuda e ingressa na universidade, mas não conclui. No início dos anos 30 se interessa por política. Seus amigos da época o descrevem como extremamente polêmico e com uma tendência quase natural para buscar o debate, até mesmo violento, especialmente no campo político. E Rothman decide canalizar essa sua veia polêmica em duas organizações que na época eram ilegais na Áustria. Uma é o Partido Nazista e a outra são as SS. Ambas eram ilegais. Porque justamente no início dos anos 30, a Áustria, emergindo da Grande Guerra, fortemente reduzida em território e com uma democracia muito frágil, sofre um golpe de Estado que não tem sucesso. Porque o Partido Nazista e as SS austríacas atacam o palácio do governo, matam a tiros o chanceler Engelbert Dollfuss, mas não conseguem assumir o poder. Na verdade, eles são alvos de uma forte repressão policial. Por alguns anos, então, Rothman, junto com seus novos amigos, deve ficar nas sombras. Além disso, o clima não é favorável a ele. Tudo muda. Em 1938 é o ano do Anschluss, o ano em que Hitler tem carta branca das outras potências europeias para tomar a Áustria. Até Mussolini, que anteriormente havia sido o protetor de Dollfuss, decidiu, entretanto, mudar de lado. E com o Anschluss, com a anexação da Áustria à Alemanha nazista, todos os nazistas locais e as SS locais obtêm promoções fáceis. Dado o contexto, são recompensas no campo. Rothman, a partir daquele momento, se muda, vai para Berlim, frequenta a academia das SS, completa sua formação e entra nas fileiras. Inicialmente como suboficial, mas sua carreira é muito rápida. Tanto que após o início da guerra, no 1º de setembro de 1939, ele já se encontra na Polônia. Não na frente, não lutando. Ele não é um combatente. As Waffen-SS oficialmente ainda não nasceram. Ele se encontra atrás da linha de frente, inserido no Sicherheitsdienst, o serviço de segurança que, na verdade, se ocupa mais de repressão do que qualquer outra coisa. E então ele é transferido para a França, sempre seguindo a invasão, sem nunca disparar um tiro, pelo menos na frente de batalha. E sempre atuando como oficial de ligação para o Sicherheitsdienst e para a Sicherheitspolizei, a polícia de segurança. Os braços armados do Reichssicherheit 80, a máquina repressiva do regime nazista, confiada à SS de Reinhard Heydrich. Já falamos sobre Heydrich. Em meio a tudo isso, Eichmann avança na carreira, alcançando o posto de Hauptsturmführer, ou seja, capitão da SS. E é com essa patente que ele é transferido. No verão de 1941, em Riga, ex-capital da Letônia. Letônia, que havia sido absorvida pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no verão de 40, como um acordo marginal do pacto Molotov-Ribbentrop, e que depois foi invadida também pelas forças do Reich nazista. Riga é uma bela cidade, como podem testemunhar aqueles que a visitaram. Ela também possui um gueto judeu. Gueto que em poucas semanas é transformado em um verdadeiro campo de concentração. Porque Riga tem uma tarefa especial, de acordo com as ideias de Himmler, o chefe da SS. Ainda não chegamos à definição da Endlösung, da solução final. Chegaremos alguns meses depois. Já falamos sobre isso, avance. Mas, enquanto isso, se na Polônia já foram construídos ou reformados os guetos, há por parte da autoridade nazista a necessidade de fazer algo pelas dezenas de milhares ou centenas de milhares de judeus, alemães e austríacos. Mas também boêmios, que ainda não têm um destino. Ainda não se sabe para onde enviá-los, e a ideia de Himmler é enviá-los todos para Riga, concentrá-los lá, começar a matá-los lá, e depois veremos. Comboios ferroviários partem da Alemanha, da Áustria, mas também de Theresienstadt, o gueto modelo na Boêmia, em direção à Riga ocupada. Em Riga, eles são 3. No comando está o Sturmbannführer Rudolf Lang, que, entre outras coisas, participará da conferência de base. Ele é o responsável por todo o serviço de segurança na área de Ostland, como são renomeados os estados bálticos na base. Depois temos Kurt Krause, do mesmo nível que Lange, e responsável pelos campos na Letônia. Por fim, temos Eduard Rothman, vice-comandante do gueto de Riga, com funções organizacionais e outras responsabilidades. Sim, porque Rothman, em um curto período de alguns meses, se torna conhecido pelos prisioneiros como um homem muito astuto, habilidoso e impiedoso.
RIGA se torna um inferno na Terra, o gueto de Riga, claramente. Um inferno que dura até o outono de 1943, quando o campo é essencialmente esvaziado e os prisioneiros restantes são redistribuídos. Entre o campo vizinho de Kaiserwald e outro campo, o de Salaspils, que se torna ainda pior que Riga. Porque lá, em Salaspils, em certo ponto nem mesmo a comida é mais distribuída. Aquela pouca comida que estava disponível antes. Os prisioneiros morrem de fome. Rosman permanece em Riga até outubro de 1944. Ele fica lá porque inicialmente chega outra ordem de Berlim a de exumar os corpos de Rúmbula para cremá-los. Por outro lado, eles não querem deixar rastros. Então, algo acontece. No verão de 1944, o Exército Vermelho rompe a Frente Norte e isola completamente, com uma manobra de tenaz, os 3 estados bálticos. Ele passa além da ilha do resto do Reich alemão. Dentro dela, dentro do Ostrand, permanecem 14 divisões alemãs que, a partir daquele momento, terão que se ajustar. Com munições cada vez menores, rações de comida cada vez menores e a perspectiva de ter que se render ou morrer. Por outro lado, Hitler não admite a possibilidade de rendição. As SS entram em pânico, sabem que se os russos colocarem as mãos neles, não haverá piedade. Rosman também sabe disso, que no início de outubro de 44, enquanto nos arredores de Riga já se ouvem os tiros de morteiro e a artilharia soviéticos, ele requisita um navio Carica. Os últimos sobreviventes de Kaiserwald, aqueles que haviam sobrevivido antes ao gueto de Riga. E os leva de volta para a Alemanha, ou melhor, para Anzica, porque, perto dali, há um campo Stutthof, onde os sobreviventes são presos e forçados a trabalhar, como aconteceu em Kaiserwald, na carpintaria. Já estamos no final de 1944. Rosman volta a Berlim liderando a SS. Depois disso, some sem deixar rastros em abril de 1945. Mas não foi um suicídio. E ele também não morreu em combate como seu ex-superior, Rudolf Lang, que morreu em Poznan em fevereiro de 1945. Rosman, como muitos de seus camaradas, se disfarçou de soldado alemão. Ele jogou fora, queimou seu antigo uniforme da SS e fingiu ser um soldado para se entregar aos americanos. Especificamente, ele se vestiu de cabo e, uma vez capturado, deu o nome de um velho amigo de Graz, um cabo do exército, que Rosman sabe ter caído no norte da África. Como muitos outros dispersos, Rosman é preso em um campo de prisioneiros para ex-soldados. Ele passa 1 ano e meio lá, sentindo-se seguro, convicto de que ninguém o procurará. Mas ele não contava com o fato de que americanos e ingleses descobriram tudo. O arquivo da SS, o arquivo do pessoal, eles estão colocando tudo em ordem. Eles encontraram a sua pasta, encontraram as suas tarefas, o que ele fez, do que ele foi responsável e estão procurando por ele. Não apenas naquela pasta está escrito que Edward Rosman tem uma esposa, a que ele casou antes da guerra, que vive em Graf. A partir daquele momento, a polícia militar inglesa mantém a residência da senhora Rosman em Graf vigiada. Justamente antes do Natal de 1946, Edward Rosman sai do campo, é libertado e vai encontrar a esposa. É aqui que ele é preso pela polícia militar britânica, que também usa os depoimentos de um par de sobreviventes de Riga para identificar o homem. É ele, Edward Rosman, que é algemado, levado para as celas de segurança e sua prisão é notificada ao Alto Comando Interforza, aliado que decide, algumas semanas depois, transferir o prisioneiro para Dachau, não no antigo campo de concentração, na vila de Dachau. Porque em Munique haverá um grande julgamento contra os responsáveis pelos massacres, e Rosman pode ser tanto testemunha quanto réu. No Banco Rosman, ele obviamente não tem ilusões sobre o futuro que o espera. E já na prisão, ele começa a entrar em contato com o que será chamado de Odessa, ou seja, a rede de ex-nazistas que estão planejando a fuga para o Oriente Médio, ou para a Espanha, ou para a América do Sul. Rosman quer fugir e consegue durante a viagem de trem que deveria levá-lo para a Baviera. Para seus guardiões, Rosman diz com voz lamentosa que contraiu disenteria na prisão. Resumidamente, ele vai ao banheiro a cada 10 minutos, mas é apenas uma desculpa, não é devido à disenteria. Serve apenas para forçar lentamente a janela, para então, na primeira oportunidade, pular no trem em movimento e fugir. E é isso que Rosman faz.
Ele caminha vários quilômetros na neve, até encontrar uma fazenda na montanha, onde recebe a hospitalidade do fazendeiro proprietário. Ele se alimenta e depois é levado para Merano, na Itália. Por quê? Porque em Merano há um dos centros de coleta de Odessa, em Merano. Rosman é recebido, tratado, algumas de suas dedos dos pés que congelaram durante a fuga são amputados. E, principalmente, ele recebe uma nova identidade, a identidade de Federico Fritz Bernd Wegener, um altoatesino, cidadão italiano de língua alemã. É com essa identidade fictícia que Rosman pode se deslocar de Merano até Gênova e de lá embarcar para a Argentina. Sim, porque há algum tempo a Argentina, quando Mingo Perón abriu um escritório de imigração a favor dos ex-nazistas em fuga. É algo muito complexo. O historiador argentino Uki Goni falou sobre isso em seu livro La Autêntica Odessa, em italiano, Operação Odessa. Centenas de criminosos de guerra em fuga obtêm passaportes e bilhetes de viagem, e no final, vistos de entrada para migrar para a Argentina. Alguns vão para o Brasil, Paraguai, Chile ou Bolívia, mas a maioria acaba na Argentina, onde Rosman também chega, que inicialmente se estabelece na casa de outros refugiados alemães, depois compra uma pequena casa. Ele vai trabalhar como contador em uma empresa de madeira argentina, conhece uma secretária argentina, se apaixona e se casa com ela. Pena que nunca se divorciou legalmente da primeira esposa. E quando a primeira esposa descobre, ela denuncia o marido, infiel por bigamia por um certo período. Rosman na Argentina, que ainda insiste em ser chamado de Fritz Bernwegener. Para ele são problemas. A esposa argentina o deixa. Ele precisa se esconder por um tempo, até que as coisas se acalmem. Em 1959, Eduard Rosman, também conhecido como Fritz Bernwegener, obtém a cidadania argentina. Afinal, parece que para ele um paraíso está à frente. Não é bem assim, porque na verdade os caçadores de nazistas, começando por Simon Wiesenthal, continuam a procurá-lo. Rockman não pode imaginar, e também não pode imaginar que aquele escritor britânico Forsyth tenha obtido de Wiesenthal toda a documentação sobre Eduard Rosman, sobre quem ele foi, sobre o chamado açougueiro de Riga, sobre um dos 50 criminosos mais procurados pela Alemanha Federal. Ele não pode saber que aquele registro, aquele perfil terminam. Primeiro em um livro best-seller mundial e depois, em 1974, em um filme de sucesso, exibido também na Argentina. O vizinho de... Rosman reconhece. Em Fritz Bernwegener, o antagonista presente no livro e no filme. A denúncia chega ao consulado alemão, de onde o consulado a transmite à Comissão Z, em Ludwigsburg, o comitê interministerial que se encarrega de instruir os processos contra os criminosos de guerra. A Comissão Z aciona o Tribunal de Hamburgo e a Polícia de Hamburgo, que são competentes por território, pelos crimes cometidos nos territórios bálticos durante a guerra. Em 1977 chega, através do Ministério das Relações Exteriores alemão, o pedido de extradição. A Alemanha quer de volta. Eduard Rosman quer processá-lo. Desta vez não por bigamia, mas por crimes de guerra, por participação em massacre, por tortura. Enfim, crimes muito graves. Mas Rosman desaparece no nada. No 1º de julho de 1977, Rosman é detido pela primeira vez para identificação. Ele ainda fornece suas credenciais como cidadão argentino, como Fritz Bernwegener. Ele é registrado e liberado sob fiança após 48 horas. Deveria permanecer em casa, mas foge. E quando, alguns dias depois, a polícia volta a bater em sua casa para levá-lo de volta e conduzi-lo à prisão, esperando enviá-lo novamente para a Alemanha, não encontram mais ninguém. Rosman fugiu. Para onde ele fugiu? No Paraguai, porque naquela época o ditador do Paraguai, Alfredo Stroessner, tinha contatos sólidos com muitos ex-nazistas. Alguns destes atuaram como conselheiros militares para as Forças Armadas Paraguaias. O Paraguai ainda é um refúgio para ex-nazistas. De qualquer forma, Rosman já é um homem idoso. Quase 70 anos, a saúde não é irrepreensível, e ele manca visivelmente. Além disso, faltam-lhe alguns dedos dos pés e ele precisa usar sapatos ortopédicos. Em 10 de agosto de 1977, foi relatado um caso de infarto por parada cardíaca em Assunção, a capital do Paraguai. O cadáver presente no necrotério revela a ausência de alguns dedos em ambos os pés, amputados algum tempo antes.
E o fato de que o homem, internado lá e já em parada cardíaca no hospital, usava sapatos ortopédicos. As fotografias confirmam que Edward Hochmann está morto. Está morto. Durante a sua fuga, ele teve um golpe de calor que o levou a uma parada cardíaca e à morte. O mistério, no entanto, não para por aí, porque alguns dias depois, o corpo desaparece do necrotério. Não se sabe mais nada. Há quem diga que ele foi levado por alguns vingadores anônimos que o teriam queimado. Há quem diga que ele foi levado pelos seus antigos camaradas que o teriam subtraído a mais análises. Quem sabe? Ninguém jamais saberá a verdade. E ninguém mais poderá interrogar Edward Hochmann, o açougueiro de Riga, o homem que talvez pudesse revelar algo mais. Sobre o diabólico mecanismo dos campos de concentração, sobre a solução final, sobre tudo o que foi decidido fazer para operar. Uma enorme limpeza étnica na Europa. Uma limpeza étnica que custou a vida de quase 14 milhões de pessoas. Judeus, russos, poloneses, roms, sinti, homossexuais, maçons, qualquer um que pudesse se opor ao pesadelo da suástica nazista. Obrigado.